Olá pessoal, meu nome é Kaique Rios Rodrigues. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Epicentro Paiaiá e como surgiu, com algumas técnicas que nós usamos aqui. Bom, para começar assim eu explico mais do porquê Epicentro Paiaiá e como é que foi que surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu junto com a Cofasp, que é uma cooperativa que atua aqui na região do Piemonte da Diamantina, né? Tem uma sede aqui, mas atua em todo o território vizinho também. Bom, a gente atua com acompanhamento técnico de agricultores e agricultoras, trabalhando em sua propriedade rural com agroecossistemas e tecnologias adaptadas, né, ao semiárido, como capacitação de água e tudo mais. Então assim, o Epicentro surgiu numa visita que nós fizemos, um intercâmbio que nós fizemos ao Epicentro Marizá, né, na cidade de Tucano. É lá onde reside Masha Renze, que foi a responsável por trazer esse termo e as técnicas de permacultura para o Brasil. Hoje ela recebe grupos de universidades, agricultores, visitas individuais, tudo nessa pegada de levar um conhecimento para as pessoas, né, de convivência com o semiárido e como produzir de forma adequada para a nossa região. Bom, e foi nessa visita que nós fizemos que nós tivemos essa ideia de fazer algo parecido. Não copiar, mas se inspirar no trabalho de Masha e de todas as pessoas que trabalham junto com ela, para a gente trazer isso para Jacobina e mostrar um pouco da nossa realidade também. E aí surgiu o que? A Cofasp fez a aquisição de um sítio e a gente está aqui há 2 anos trabalhando. Já recebemos várias escolas, faculdade e grupos de revista e tudo mais para fazer essas atividades aqui. Bom, e para começar aqui eu trouxe algumas sementes que a gente usa. São sementes de árvores nativas com culturas anuais. Aqui a gente usa muito a base de praticamente toda a agricultura no Nordeste, né? Que são os feijões, né? Aqui tem um andu, tem um milho, tem uma abóbora e também tem aquelas que servem para adubar. Ó, uma das que eu mais gosto de usar aqui são essas duas. Essa é a crotalária, uma das espécies de crotalária, é um feijãozinho, né? Da família das fabáceas. E essa outra aqui, que é o feijão de porco. Essa outra semente de feijão branca aqui. Lembra muito uma fava, mas ela não se come. É um feijão que é único e exclusivamente para adubação, né? Esses dois tipos de feijão vêm antes de todas as culturas. Assim, sempre que eu quero preparar uma terra, eu preparo sempre com feijão de porco, que a gente vai ver mais tarde. Bom, e tem várias outras espécies que eu gosto muito de trabalhar, né, que são as nativas. Por exemplo, a mucunã, que é essa semente aqui, dá esse fruto, é uma fabácea. Aqui tem outras nativas, como por exemplo a carnaúba, né, que é uma espécie que está em extinção, principalmente aqui na Bahia. Tem a umburana, aqui tem o xixá. Gosto muito também desse aqui, que é o mulungu. Também tem esse aqui, que é a nossa barriguda e maniçoba. Tem um jatobá também que nós temos aqui, usamos bastante o jatobá. E ainda tem aquelas estacas, né, que a gente usa, por exemplo, a umburana, que a gente vai usar aqui em um vídeo hoje. A gente vai plantar essas estacas, mostrando como é que a gente usa elas. E ainda tem as exóticas, né, a exemplo aqui, a moringa, que é uma planta de multiuso, né, serve tanto para alimentação animal como humana, serve para adubação e como uma planta pioneira. Bom, então agora a gente vai ver alguns exemplos, né, de cultivo e algumas técnicas que nós usamos aqui no Epicentro Paiaiá. Bom, aqui é a nossa compostagem, que é o adubo que a gente usa para adubar as plantas, né? A gente usa esse material todo na camada superficial do solo, a gente nunca enterra. E a compostagem é um processo bem simples, é só a decomposição de materiais. A gente usa partes verdes e partes secas. Por exemplo, uma folha de manga como essa aqui, que ela já está seca, ela fornece muito carbono para a nossa compostagem, que vai servir de alimento para os fungos. Os fungos é que vão fazer a decomposição desse carbono. Bem como as partes verdes, como essa folha de jenipapo, que vai servir de alimento para bactérias. E assim, tudo caga, né? Então, tanto os fungos como as bactérias, eles vão liberar algumas substâncias que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. E aqui na compostagem eu uso praticamente tudo, todo tipo de poda. Algodão, eu uso a palma, eu uso o sisal, eu uso as podas da manga, eu uso as podas do jenipapo, de vilão. Todo tipo de material que seja orgânico eu uso aqui.
até o próprio esterco, mas o esterco eu uso em pequenas quantidades. Bom, e o produto final, ele vai vir depois de um certo tempo, que a gente vai ter sempre que revirar e molhar essa compostagem, ele vai começar a se decompor e vai virar um material que vai chegar um momento que a gente não vai saber identificar o que é palma, o que é sisal, o que é folha de manga. Vai ficar esse material aqui. Eu prefiro usar a minha compostagem ainda nesse estágio assim, né? Um estágio ainda não tão pronto, ele não está 100% pronto aqui. Por quê? Porque esse material vai se terminar sua decomposição no solo. Então ele vai estruturar o solo. Porque se eu usasse só aquele pozinho que é a compostagem, que muitos encontram, a gente encontra nas casas aí de comércio, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, eu vou estar trocando um adubo químico por um outro pó que não é bom, é bem melhor do que qualquer adubo químico, mas eu vou ter sempre que estar usando ele de novo. Então eu prefiro usar ele de uma forma que ainda não se decompôs completamente, para ele terminar sua decomposição no solo, vai ajudar a estruturação do solo e o aumento da vida nele também. Bom, a seleção do material, como falei, é de tudo e é bom colocar ele sempre picado, sempre em pequenos pedaços para acelerar a decomposição. E sempre fazer a mistura e sempre ter o cuidado para evitar com que ele compacte muito, porque senão vai demorar muito mais tempo para ele se decompor. Bom, aqui a gente tem um pé de genipapo, né? Um pé bem antigo assim de genipapo, e a gente vai fazer uma poda nele agora. A gente vai usar as folhas para colocar tanto na compostagem como fazer uma cobertura vegetal no nosso roçado. Agora eu coloquei esse material da poda do genipapo aqui na compostagem. Depois eu vou ficar revirando esse material a cada 15 dias. E ainda vou usar a outra parte que sobrou para colocar no nosso plantio, fazer a cobertura vegetal. Aqui eu usei a poda do genipapo, mas como eu falei, pode colocar de todo tipo de material que seja vegetal ou animal. Eu coloco mais vegetal porque eu trabalho com o que eu tenho. Aqui a gente ainda não cria animal. Mas quem tem animais pode sim estar adicionando esterco de galinha, esterco de porco, esterco de cabra ou de boi e vaca também. Mas aqui como a gente não tem, então a gente trabalha com um adubo mais vegetal mesmo. Bom, então agora a gente vai dar uma olhada aqui no nosso manejo, nosso plantio, nosso policultivo. Lembrando que as técnicas que a gente usa aqui são pautadas na agroecologia e em todos os outros segmentos, né, de agrofloresta, de policultivo, da agricultura de sintropia, né, biodinâmica, tudo tem um pouco envolvido aqui. Não é um conceito só fechado, a gente sempre gosta de mesclar muito todas as atividades possíveis que a gente tem para estar trabalhando aqui. Então o que aconteceu? Esse aqui era um pasto, né? Era um pasto bem degradado, onde só crescia alguns tipos de malvo e algum outro capim. E a gente pegou ele e começou em 2018 a manejar. A primeira coisa que a gente fez, como o solo era muito compactado, foi plantar a palma. Então a gente plantou aqui, sistema adensado, a palma, para formar forrageiro. Né? Porque é o seguinte, a palma, primeiro de tudo, como aqui é um terreno declivoso, a palma já faz uma barreira, né, para que a água não escorra. E outro, o sistema radicular da palma, ele cresce uma parte muito superficial do solo e é sempre na horizontal. Então essa palma aqui, ela serviu para mim de primeiro trabalho para descompactar essa camada superficial, porque é uma camada muito dura, uma camada que era muito fraca. Aqui eu fiz a coleta de uma amostra de solo de como é aqui. Ó, aqui é uma formação de um torrão muito grande, né? E o que acontece? Muito duro, muito compactado, então e argiloso. Esse aqui é um torrão seco, né? Daqui dessa área central, quando está na época de seca. Então o que a gente faz aqui? A gente começou a
trabalhar com o quê? Com feijão de porco e com a crotalária, que foram aqueles feijões que a gente construiu no início. Depois disso a gente começou a adubação, que foi com a compostagem e cobertura vegetal, como aqui, ó. A gente pode perceber aqui que o solo onde está plantado é um solo que está muito, tem uma camada superficial de matéria orgânica muito grande. Mas a gente sempre coloca na camada superficial por conta que se a gente enterrar muito fundo, ele pode se decompor e virar um material tóxico. Então a gente sempre gosta de colocar na camada superficial. Aqui é uma outra amostra do solo seco, também, só que daqui de dentro. Então já tem a presença de muita raiz, a coloração já é bem diferente, já é uma coloração mais escura, tá vendo a diferença? Um solo de uma cor para outra, né? E sem a presença de torrões. Bom, aqui ó, a gente tá com, esse aqui é uma árvore, né, de Mata Atlântica, é um canela de velho. Uma árvore que alcança facilmente mais de 10, 20 metros. E o que acontece? Ele está aqui no nosso sistema há 1 ano e a altura dele já, né? E ele vai crescer muito mais, aí vai ocupar um extrato futuro para o nosso cultivo. E aí eu queria mostrar aqui como é que a gente gosta de fazer também essa questão de cada planta ela ter essa questão da matéria orgânica. Eu gosto muito de usar madeira e poda, e a compostagem, capim e tudo mais, palma, que é o seguinte, ó, a madeira, a importância dela, ela traz consigo esses fungos aqui, esse aqui é um cogumelo, e também desse outro tipo aqui, que são bolores, esses brancos aqui, ó. Então o que acontece? Ainda tem outros animais menores aqui, que são esses fungos, esses pequenos animais que vão decompor essa madeira aqui, essa matéria toda, com todos os seus micro e macronutrientes, carbono, potássio, tudo mais, e vai adicionar e metabolizar ele no meu solo. Sozinho, o solo, ó, esse animalzinho aqui também ele é muito importante. Algumas pessoas chamam de tatu da terra, né? Ele é muito importante porque ele vai ativar aí o solo, ele vai cavar o solo, então ele vai ter um trabalho de aeração. Quanto mais vida e quanto mais movimento a gente tiver no solo, melhor. Então assim, fungo, bactéria, esses serizinhos são muito importantes. Então o que eu vou fazer? Aqui tem uma poda do próprio canela de velho, e aqui o solo também se encontra com uma grande quantidade de animaizinhos pequenos, serizinhos, que se a gente mexer aqui, a gente vai começar a observar eles se movimentando aqui, ó. Então é isso aqui que a gente quer para o nosso solo, um solo vivo. Então o que tem aqui, ó? Já tem palma cortada, que eu cortei já há um bom tempo. A palma aqui ela me serve muito porque ela tem muita matéria orgânica, então eu sempre vou cortando, picando a palma em cima. E ela tem uma capacidade muito grande de absorver água. Então eu vou colocando madeira em volta. Sempre que eu faço alguma poda, eu separo a madeira para ir colocando de volta, por conta também que ela dá uma organizada, né? Dá uma cara de organização, onde é que eu devo ou não acrescentar material. E ainda tem a babosa aqui, ó, que é uma bromélia, e ela capta muita água também. Ela é muito importante e ela tem muito nutriente, macro e micronutrientes. Então olha só, para um solo aqui no semiárido, época de seca, olha só isso aqui, quantidade de água que tem armazenada, quantidade de nutrientes, né? Então é muito simples, eu planto sempre babosa, vou sempre multiplicando no pé de cada planta, e ó, vou só cortando aqui, colocando de pouco a pouco, adicionando no pé de cada planta. Ainda uso aqui o genipapo, que eu cortei, faço a cobertura toda. E o seguinte, eu sempre tenho que estar fazendo, não adianta a gente querer achar que vai colocar uma vez e vai funcionar. É um trabalho que eu faço todo mês eu venho, limpo tudo, faço adubação, faço a cobertura vegetal, para que meu solo vá cada dia que vai passando, ele vai sempre melhorando. Tem outro extrato, né? Eu gosto de diversificar muito nativas, exóticas, anuais, capim, babosa, palma e tudo mais. Então aqui a gente tem uma glericídia, que aqui eu fiz 2 tipos de poda nela. Eu fiz uma poda na horizontal, onde deu 2 galhas, e uma poda, né, para fazer sempre na vertical, ela crescendo verticalmente. Tem capim que eu sempre estou cortando, colocando todo mês, eu coloco tanto na compostagem como na cobertura.
Ainda tem a babosa aqui, que foi a nossa primeira babosa, é a mãe de todas. Tem um urucum, pitanga, mamão, mais capim. Porque assim, a gente tem que trabalhar sempre com policultivo. E sempre nessa pegada de estar sempre adubando muita terra e fazendo muita cobertura vegetal. Aqui tem o aipim também, que ele está com 3 meses de idade, já está assim desse tamanho. E aqui a gente já vem com um plantio de tomate, é um plantio recente. Então ele está começando a se desenvolver agora. Aqui ele está coberto com a palha de licuri, está adubado também com a compostagem, aqui presença de fungo também, muito tomate. O feijão, aqui já tem um outro pé, que é recente, que é um pé de mungu. É um pé que ele tem, aqui não tem nem um mês de plantado, que ele vai também ser para um extrato mais alto daqui a alguns anos. Aqui a gente tem outra fileirinha de moringa, que vai crescer aqui, vai nos servir tanto para adubação, como para colocar, se a gente tivesse animais, serviria também de alimento, mas também a gente vai usar ele aqui como adubo. A gente vai fazer a poda dele e fazer a adubação, tanto diretamente no solo como na compostagem. E aqui ainda tem um pé de jatobá, que é uma das plantas mais antigas que tem aqui, só que o jatobá tem um desenvolvimento muito lento, né? Então ele vai servir aqui também para um extrato mais alto e para daqui a algum tempo. Aqui já é uma outra linha, né, que eu fiz pensando mais para o futuro também, mas sempre pensando no presente. Então eu comecei com o andu, que é um feijão que tanto ele é bom para fixar nitrogênio no solo, como para cobertura vegetal, porque ele dá muita poda, mas também aqui na Bahia a gente consome bastante ele. É um feijão que tem muito valor gastronômico aqui. Aí para acompanhar eu botei aqui um pau-ferro. Esse pau-ferro aqui está com 1 ano, ele também já está passando da minha altura. Então já é uma planta que está com desenvolvimento bem avançado, porque o pau-ferro geralmente ele demora muito. Sempre com cobertura vegetal, né? Aqui tem resquício de licuri, tem o cacho de licuri, né? Muita matéria orgânica no chão. Aqui já é um pé de sabiá que tem 1 ano também. Ele é uma árvore que vai me servir tanto para abelha como para madeira, né? Estaca é muito bom também. Pode servir como ração. Ele tem só 1 ano e ele já floriu também. Solo sempre coberto. É uma espécie nativa, né? Nossa, as duas, pau-ferro e o sabiá, são espécies nativas aqui da região. Uma aranha enorme aqui. Bom, aqui tem um pé de glericídio, que não é nativo, mas ele vai servir tanto para as nossas abelhas, como para forragem e adubação também. Tem um aipim, outro pé de sabiá, e para finalizar essa linha aqui, mais um outro pé de monungu, sempre com babosa e muita matéria orgânica. Isso aqui é uma palma já em avançado estágio de decomposição. Então você vê como né? É uma palma por dentro. Então ela é um material muito esponjoso que vai nos ajudar muito no solo, na recuperação do solo, na descompactação do solo. Ele vai se agregar esse material com o solo aqui e vai fazer com que esse solo fique mais susceptível à entrada de água e ar. E tem mais uma linha, né? Essa linha aqui a gente começou também com aquele trato de leguminosas primeiro. A gente limpou ela, plantou a palma e plantou leguminosas, feijão de porco e crotalária. Depois aqui veio o feijão andu, mais um pé de monungu, espécie nativa, né? Bastante ornamental, tem uma flor muito bonita. Aqui mais andu. Essa outra árvore aqui, ela está com 2 anos, é um pé de maniçoba, que também é uma espécie nativa. Pode servir de forragem, mas claro, com muito cuidado, porque ela tem uma certa toxidez, então tem que saber trabalhar com ela. Também tem a presença de abelha lá em cima, por conta de suas flores que estão abertas no momento. E aqui um plantio de banana, né? Onde as bananas já estão produzindo. Começou a produzir agora. Essas bananas aqui, elas foram trabalhadas da seguinte forma. A gente plantou o rizoma dessa banana de cabeça para baixo, porque quando ela solta, né, os pendões dela,
ela vai ter um trabalho muito maior, então ela vai enraizar muito mais. Então evita com que ela tombe, porque tem muitos locais que tem esse problema com banana de tombamento. Então plantando ela de cabeça para baixo, a gente pensou nessa solução. E dá para ver que ela cresce, ela produz, né? Então não é tão assim maluquice. É só uma questão de que ela vai ter um apoio maior para não tombar. Aqui já é uma carnaúba, uma espécie que está em extinção na Caatinga, uma espécie que já foi economicamente muito importante para o Nordeste todo, porque o pessoal tirava a cera dela. Então hoje em dia, como tem o petróleo, essa planta aqui caiu em decadência, então foi dizimada, né, pelos sertões da Caatinga aí, e a gente está trabalhando com ela aqui também. Aqui já é uma barriguda, já tem um ano, ela está aqui também no nosso sistema. Um monzê que ele nos serve aqui para poda, né, também é um ótimo receptivo aqui para pássaros, então muitos pássaros visitam ele, a gente poda ele sempre, está sempre colocando sua matéria no chão. Aqui tem o sisal, que vai servir também para adubação. Mais outro pé de glericídia, banana. Aqui também tem outro pé de glericídia, mamão. E para finalizar, ali tem um mamão. Aqui para finalizar, um outro pé de mulungu, né? Também está com 2 anos e está muito forte, por sinal. Bom, então aqui a gente está no que eu chamo das órbitas do monzê, que nada mais é do que aquela técnica de nucleação, que a gente tem uma árvore principal, onde vai dar o clima todo ao redor dela. Então eu escolhi esse monzê aqui para fazer a nucleação, por conta que é uma árvore nativa e ela já estava plantada aqui e já está num estágio avançado, né, de crescimento. Então já não teria que começar do zero. Então o que eu fiz? Com as palmas eu delimitei 2 linhas, primeiramente, depois eu adicionei mais outras 2, para saber onde é que eu iria plantar. E aqui eu faço policultivo também. Eu primeiro fiz o que? Adicionei algumas estacas de umburana entre a palma. Tem esse aqui, tem outras, como aqui. E aqui também são estacas de umburana, de cambão. E para o quê? Para aumentar a minha biodiversidade. Também coloquei aqui, ó, mandacaru. Além desse mandacaru, também tem outros mandacarus aqui em volta. E a gente vai fazer o que aqui hoje? A gente vai plantar essas estacas que tem aqui de umburana, para aumentar mais ainda a quantidade de umburanas que tem nessa nucleação. Vai plantar mais alguns pés de mandacaru e plantar milho e abóbora, para a gente também estar podendo utilizar desse espaço aqui como um plantio de anuais, para chegar no inverno, no meio do ano, a gente ter um milho para assar, né, no São João, bem como também ter uma abóbora para comer. A natureza ainda dá de presente outros monzês, né, que esses aqui não foram plantados por mim, foi a própria natureza que fez esses monzês nascerem aqui no meio da nossa nucleação. Então é um bônus a mais que a gente tem. Agora eu vou plantar aqui o mandacaru, já está colhido, o milho e a abóbora. O mandacaru é simples, eu tiro ele novo e com a raiz ainda, porque o poder de rebrota dele é quase de 100%, então assim, não tem problema. Esses mandacarus nasceram embaixo de pé de siriguela e pé de umbu, que já são os passarinhos que vêm comer essas frutas e fazem cocô e deixa, né, a sementezinha do mandacaru. Então assim, não tem problema algum a gente tá tirando esse mandacaru do local de origem dele.
do agroecossistema, a gente também tem que pensar na casa, né? A gente faz parte do nosso sistema. Então aqui é uma bacia de evapotranspiração que ela vai cuidar justamente dos nossos resíduos. Aqui é onde a gente faz o tratamento das águas escuras, que é justamente a água que sai da privada, e exclusivamente da privada. Isso aqui é uma bacia de evapotranspiração, que tem um funcionamento muito simples, né? Toda a água que cai lá de baixo, que vem da privada, vem por esse cano, que cai numa galeria que tem aqui embaixo, que a gente fez com pneus. E aí o que acontece? Dentro dessa galeria não existe oxigênio, então é um local que tem presença de bactérias anaeróbicas que vão fazer a decomposição de toda a parte física. E o restante da água, como o nome diz, é uma bacia de evapotranspiração, ela vai passar por algumas camadas, né, de um filtro que a gente fez lá embaixo com pedregulho, com areia, com matéria orgânica, e ela vai começar a subir e as plantas aqui em cima vão fazer o papel de absorver essa água e jogar para a atmosfera, né, em forma aí de oxigênio e utilizar toda a água. Então aqui a gente plantou o quê? A gente plantou aqui a bananeira, a taioba e tem algumas outras plantas ornamentais. O que acontece? Esse é um sistema aqui que tem um resultado de 100%. Ele já tem um outro sistema desse aqui que a gente fez, que já tem mais de 10 anos de uso e nunca deu problema de entupimento, de a água ficar toda em cima, de mau cheiro. E assim, né, a gente está evitando com que toda a água vá para o lençol freático, aquela água poluída, se fosse uma fossa convencional. Ia ter vazamento e a água de fezes ia acabar contaminando aí o lençol freático e tudo mais. Bom, então aqui dá para ver a saúde que a gente tem, né, nessa banana e nessa taioba. Essa bacia aqui ela tem 8 meses de uso, então assim não deu nenhum problema até então e está em pleno funcionamento. Os materiais que a gente usa é muito simples e assim muito barato. Primeiro foi o cano, né, que a gente tem que fazer a ligação da privada até aqui. Aí a outra parte, cimento, areia e os pneus para fazer a galeria e uma tela. A gente fez as paredes com sombrite. A gente fez o buraco, aí revestiu com cimento esse buraco. A dimensão do buraco são 2 metros por 2 metros e 1 de profundidade. Colocou um sombrite mesmo, um sombrite comum que usa em horta. E passou um cimento, uma nata, e depois passou um cimento em cima do sombrite. Foi assim que a gente fez as paredes. Então assim, o custo total aqui não sai nem R$2.000 se a gente não colocar a mão de obra. Porque é a gente mesmo que faz, então não tem como não precisa a gente colocar a mão de obra. Então assim, é um custo muito barato, usa pouco espaço e tem uma eficiência muito grande. Dá para fazer em toda a propriedade rural um sistema desse aqui e estar evitando inúmeras doenças aí que são ocasionadas por contaminação de água. E para terminar também a questão dos nossos resíduos, principalmente de água, esse aqui é o que vai fazer aí um mínimo tratamento das águas cinzas, que são as águas da pia e da lavanderia. Olha aqui, eu fiz um buraco de 1 metro de profundidade e coloquei muita madeira no fundo dele e matéria orgânica, né? Capina, poda e tudo mais. E em volta eu plantei a bananeira, plantei o pé de mamão, aqui já tinha um pé de limão que também absorve essa água, e babosa. Aqui a madeira vai servir como uma espécie de barreira para gordura que vai cair aí dentro e para segurar um pouco da água. Então aí a bananeira, o mamão e o limoeiro, junto com as babosas, vai pegando toda essa água aí e usufruindo, em vez de estar entupindo sendo jogado em todo jeito, entupindo o solo, né, degradando o solo e bem como salinizando o terreno também. Bom pessoal, então é isso, assim, minimamente explicado o que é o Epicentro. São essas coisas que a gente viu, né, nessas atividades que a gente desenvolve. Claro que foi tudo muito reduzido, tudo muito rápido. Isso aqui não é nem um pouco do que realmente é o nosso trabalho e do que realmente é essa atividade de agricultura sintrópica, permacultura, agroecologia, né? Então foi só o que deu pra gente mostrar mesmo. Espero que vocês consigam vir nos visitar um dia, né? Tá sempre aberto aqui, eu deixo o convite para todo mundo que quiser vir visitar-nos. E assim, tenho a agradecer primeiramente minha esposa, né, que fez toda a filmagem, sempre me apoia, sempre está trabalhando junto comigo. A professora Jeane Martins do IFPB lá de Picuí, que solicitou esse vídeo. E também os trabalhos de Masha Renzi, né, que nos inspirou a também desenvolver um trabalho parecido e inspirado
nas atividades que ela faz lá nos Jardins Marizá. Hoje lá se chama Jardins Marizá. Então é isso, um brigadão. Vou deixar meus contatos aqui no vídeo, tá? E também tanto os meus, do Epicentro Paiaiá, como da Cofasp. Então, brigadão e até breve.